Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia. Gostaria de continuar com vocês o estudo aqui sobre a Epístola de Romanos, a leitura da carta. Nós estamos em Romanos, capítulo 1, verso número 16 agora. E a epígrafe diz o assunto da epístola, a justiça pela fé. Então aqui, depois que nós vimos Paulo se apresentar, depois que nós vimos o desejo de Paulo de visitar a igreja, nos apresentado na carta qual que é o assunto real de qual vai ser tratado, A gente já viu que o Paulo ele vai comprar a ideia de defender os gentios, de pregar para eles, e a carta vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E olha que nós temos muitas coisas interessantes nesse versículo a acrescentar. A primeira delas é que Paulo ele diz que não se envergonha do evangelho de Cristo. Olha que legal, nós como cristãos, nós não podemos jamais, meus irmãos, se envergonhar do que a gente faz, se envergonhar de Cristo, sabe? Fechar a porta das nossas igrejas, abaixar os nossos sons, não pregar o evangelho, sabe, para a pessoa porque tá com vergonha. Se alguém perguntar: mas você é crente, você é cristão, você anda com esse povo aí, fala igual Pedro: não conheço, daqui a pouco vai para outra roda e pergunta de novo, e Pedro fala mais uma vez: olha, não conheço esse homem, não andei com ele, não sei quem é Jesus, Então Paulo ele era um cara que não se envergonhava do evangelho, ele pregava aonde quer que fosse, para quem quer que fosse, e não negava a pregação, Ele sempre pregava, porque o evangelho é poder para a salvação daquele que crê, Imagine você que você tenha um poder, e esse poder é de identificar quando vai vir de tsunamis, E daí você, então, usa o teu poder, identifica que vai vir uma tsunami, e você pode salvar as pessoas por causa disso. E aí você vai lá e não faz, Você tem vergonha de que te achem doido, você tem vergonha de que não acreditem em você, e você não faz. E aí logo vem a tsunami e várias pessoas morrem. O evangelho, a salvação é a mesma coisa. Mesmo que te achem doido, mesmo que achem que às vezes você fala sozinho, mesmo que achem que é uma coisa que não vai acontecer, meu irmão, prega o evangelho da salvação, porque quando menos se esperar, vai vir essa tsunami, e só quem ouviu a esse evangelho será salvo, E nós que sabemos disso, temos o dever de pregar. E pregar para quem? Primeiro para os judeus, depois para os gregos, é o que o Paulo fala. Ou seja, primeiro para as pessoas que realmente foi para quem Jesus veio ali, e segundo para quem não foi, ou seja, a gente, que é os gentios, que é os estrangeiros, ou seja, para todo mundo, não tem acepção de pessoas. E Paulo ele fala isso por quê? Porque havia uma conversa naquela época ali entre a igreja que estava em Roma, se devia ou não pregar para os gentios deviam ou não ser circuncidados. Nós vamos ver isso no decorrer da carta, porque senão vou entrar muito nisso, mas então Paulo já começa esclarecendo: a gente tem que pregar para os judeus, mas também tem que pregar para os gregos, tem que pregar para os gentios, tem que pregar para os estrangeiros, tá? Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, aquele que é justo viverá pela fé. Se você tem fé, e você é justo, você vai viver pela fé que você tem. Ah, mas eu não acredito que vai vir um tsunami para matar todo mundo. Mas o justo viverá pela fé, você viverá pela fé, porque você tem fé de que o tsunami vai vir. Aí você aceita Cristo, e quando esse tsunami vir, você viverá. Você tem fé que Cristo vai vir, e por ter essa fé, quando Cristo vir, você não morrerá, mas você viverá eternamente com Cristo, enquanto este mundo que não foi justo, que não teve fé, então esse mundo perecerá. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Obrigado por estarem comigo nesses minutinhos aí.